Começamos o SIC News de hoje com a triste notícia da morte do jornalista Euro Tourinho, que faleceu aos 97 anos no Hospital 9 de Julho, aqui na capital. Nascido no dia 17 de janeiro de 1922 em Corumbá, no estado do Mato Grosso, o jornalista Euro Tourinho sempre carregou o amor pelo jornalismo. Foram mais de 63 anos dedicados à comunicação. Tourinho chegou em Rondônia em 1932, com 10 anos de idade. No jornal Alto Madeira, fundado em 1917, Euro Tourinho iniciou como repórter no ano de 1950. E anos depois, passou a editar e comandar o mais antigo jornal rondoniense. Ele assinava a coluna Eorli Tourinho, em homenagem à sua filha. Tourinho foi internado no domingo, depois de uma pneumonia, onde o quadro se agravou e ele teve complicações respiratórias e acabou não resistindo. Por favor. E a morte de Euro Tourinho vai deixar uma lacuna no jornalismo de Rondônia e do país. O jornalista dirigiu o jornal Alto Madeira até se aposentar, em 2017, com 95 anos. Euro Tourinho fez parte do processo de construção da Catedral da capital e do Colégio Dom Bosco, e foi um dos fundadores da loja maçônica do estado. Nós somos os mais antigos da nossa oficina. Nossa loja hoje está com 103 anos. E para você ver a atividade dele, ele foi iniciado nossos trabalhos em novembro de 1947. Então ele já tem uma trajetória muito grande por aqui. O homem que foi, o trabalho que realizou pelo esse estado, pela cidade, pela maçonaria em si, pela maçonaria do estado de Rondônia, é uma perda grande. Durante todo o dia, o jornalista recebeu diversas homenagens. Em vários sites, notas de pesar foram a forma de agradecer pelos serviços prestados. E autoridades se manifestaram em solidariedade à família do jornalista. Ele foi um personagem que ajudou a escrever a nossa história, escreveu o estado de Rondônia como um todo e agora, infelizmente, ele nos deixou. Em nome da bancada federal, quero compartilhar esse sentimento com vocês, dizer que nós estamos muito sentidos e nós estamos torcendo para que Deus possa compensar a família nessa dor da partida do Dr. Euro Tourinho. É uma perca lastimável nesse momento, entre pese o alto da idade, mas uma mente brilhante que por aqui passou e tem todo o nosso respeito. A sua família, aos seus amigos, os nossos pesares. Personagem que representava um mar do nosso estado, que desbravou Rondônia, foi uma das pessoas que ajudou aquele estado a desenvolver, a crescer. Como deputado estadual, não poderia ser diferente. Deixar aqui as minhas homenagens à família, todos os amigos, a todos que sofrem nesse momento com a perca do nosso grande Tourinho. O Brasil está enlutado com a morte dos maiores comunicadores, dos grandes jornalistas brasileiros. Erudito, intelectual, mas muito simples, dotado de muita humildade. E ele sai desse plano como viveu, muito discreto, tranquilo. E a gente sente muito, mas também temos o regozijo e o refrigério de que o seu Euro Tourinho já está num lugar muito melhor, já está tranquilo, perto do Pai Celestial. O estado de Rondônia fica triste, mas muito orgulhoso e satisfeito pela belíssima trajetória do nosso grande amigo Euro Tourinho. Nas redes sociais, amigos deixaram várias mensagens. O prefeito Hildon Chaves escreveu: lamentavelmente, perdemos o nosso querido Euro Tourinho, um jovem de 97 anos que nos deixou após muitos ensinamentos e muitas histórias. A presidente do Sindicato dos Jornalistas, Sara Duque Estrada, disse: Euro Tourinho, sua essência sempre estará entre nós. A Academia Rondoniense de Letras expressou seu pesar dizendo: Euro deixou um legado indelével ao Estado e sua memória sempre haverá de ser prezada e preservada nesta terra que ele tanto soube amar. Já o senador Assi Gurgax disse: o jornalismo brasileiro perde um dos seus mais antigos profissionais em atividade, o jornalista Euro Tourinho, 97 anos. E os rondonienses perdem um dos pioneiros no jornalismo do estado.
Amigos, admiradores e familiares se despediram do jornalista Eurotorinho. O céu amanheceu hoje mais firme, mais azul e mais vivo do que nunca. Agora, nosso mais experiente jornalista está em nova morada, mais próximo do mestre. Mestre que seu Eurotorinho foi aqui por várias gerações. Gerações estas que se tornaram mais que funcionários do jornal Alto Madeira. Se tornaram verdadeiros amigos. Trabalhar com ele era uma troca. Às vezes você estava na redação sem nada em mente. Ele chegava, vamos ali que eu vi um negócio. Ele mesmo dirigia, pegava a gente, levava para fazer a pauta. Então, assim, não era aquela relação de chefe, era relação de amigo, de colega de trabalho mesmo. Era uma troca diária de aprendizado com ele. Dona Helena, que se tornou uma amiga de todas as horas, aquelas que sempre estava ao lado de seu Euro, lembra com emoção da pessoa calma, serena e humana que era o amigo Tourinho. Ele vai deixar muita saudade. Ele vai deixar saudade porque ele nunca falava para você, não, eu não estou estou do jeito que Deus quer. Então ele automaticamente obrigava a gente a falar, não, estamos bem, atrás da gente tem alguém pior. Então ele passava um estado de espírito para a gente, calmo, sereno, e de que por mais difíceis que fossem as situações, elas teriam soluções, não no momento, mas mais tarde. Mas ela teria sempre, a gente sempre acabava achando uma forma de resolver. Então ele acabava assim, passando uma serenidade que aquele problema que era tão grande naquele momento, ele falava assim, poxa, tem coisas muito maiores que isso e a gente não dá para resolver agora, vai depois. Ele falava para você, dá para resolver agora? Então vai, resolva. Não dá? Deixa para depois. Então é uma coisa que são muitas marcas que ele deixou na minha vida e que durante muito bom tempo ele vai fazer parte da minha vida ainda. Hoje eu quero que realmente, eu sei que ele está em paz, ele partiu do jeito que ele sempre pediu, bem, sereno, sem dor, e eu sei que onde ele está agora, ele está em paz e está muito bem. O melhor amigo, Ciro Pinheiro, lembrou dos momentos em que trabalharam juntos. Os momentos dentro da redação do jornal e dos tons das linhas editoriais do Alto Madeira. Quando eu cheguei aqui, em 67, há 52 anos só, eu me apresentei lá no Alto Madeira e o Euro disse, já está contratado. Eu fui contratado como redator naquele tempo e depois ele entrou de férias, ele era o colunista social maior aqui da região e me deixou assinando a coluna dele com o nome dele. Quando ele voltou foi que disse, agora cria a sua coluna que eu já não quero mais. Aí pronto. Então eu tinha essa aproximação muito grande. E lembrou que o país perde um dos mais importantes nomes do jornalismo. Rondônia, até o Brasil, perde uma figura muito... Ao longo de toda a sua trajetória, Eurotourinho acabou recebendo diversos prêmios e também homenagens. Uma delas está aqui, nesta calçada, que foi inaugurada no dia 22 de abril de 2017. Eurotourinho deixou imortalizada toda a sua obra e acabou se tornando a Samaúma da imprensa amazônica. Os maiores exemplos que ele deu é a índole, né? Papai tinha muito boa índole, muito amigo, sempre correto e vivia de bem com a vida. Não era mal-humorado, era uma pessoa muito boa de coração, gostava de ajudar as pessoas e muito fiel às pessoas, às amizades. E deixou muito amor. A gente, do modo dele, nós amamos muito papai. Seu Euro privou da amizade de todos, sem perder sua essência humilde, valorizando o ser humano, a família. E esta aprendeu todos os seus ensinamentos. Ensinamentos de pai, de irmão, de sogro, de filho. Quando você aprende pela experiência,
menos dolorido do que viver a experiência nua e crua. E ele nos proporcionava isso. Por ter essa vivência, ele nos adiantava, ele nos preparava, nos amadurecia para vivenciá-las. Inclusive aquelas experiências que envolviam relações de poder, relações de aprendizagem pelo poder e o respeito ao ser humano acima de tudo nessas relações. Isso veio dele. Eu sou muito agradecida a ele. A ética, caráter, profissionalismo, família, né? É o que ele sempre foi, né? Com todo o trabalho que ele tinha de viver de um lado para outro, mas a gente tinha esse ensinamento. O espaço para as últimas homenagens teria que ser do tamanho do coração dele, para caber todo mundo. E a gente vai sentir muito a falta dele, mas não é tristeza, a gente vai sentir saudade. E como diz o texto do amigo Júlio Olivar, Eurotorinho foi pura poesia no jeito de levar a vida, com muitos gestos de gentileza e de fraternidade. E que ele siga em paz. Siga em paz a Samaúma da Amazônia. Esse homem que não só escreveu a história desse estado, não só que testemunhou a história desse estado, mas acima de tudo que faz parte da história desse estado. Seu Eurotorinho, como assim eu gostava de chamá-lo, e como a maioria chamava. Eu conheci em 1982, ele ainda na redação do Alto Madeira, ali na Rua Rio Branco. Comecei a fazer algumas matérias de assessoria de imprensa, e ele e o seu Luiz me abriram as portas do Alto Madeira. E eu pude, assim, atender os meus clientes, porque o jornal da época, juntamente com o rádio, eram grandes veículos de comunicação. Então eu agradeço muito a eles, porque parte do que a gente é hoje, do que a gente construiu lá atrás, quando a gente não era praticamente nada, o seu Euro e o seu Luiz Torinho, o seu irmão, lamentavelmente também já falecido, me estenderam a mão. Tem uma outra história que eu já contei aqui, mas vou repeti-la. Eu tinha um Gurgelzinho, acho que por 84, 85. Você sabe aquele carro de fibra? E eu andava para cima e para baixo com aquele Gurgel. Tive um, depois tive outro. E não tinha condição de comprar um carro ainda, estava tudo ainda no começo. Acho que era 83, eu acho, para começo de 84. E um dia eu fui lá, conversando, batendo papo com ele. E eu disse, pois é, o meu Gurgel e tal. O seu Luiz falou, mas você anda de Gurgel, mas chove na época de chuva e tem muita poeira no verão. E o seu Euro já, pois é, mas né, você podia comprar um carrinho. Não tem condições. Pois o seu Euro e o seu Luiz mandaram que eu fosse até a revenda da Fiat, que era de propriedade do Grupo Torinho, que era parte do Grupo Torinho, e mandaram eu escolher um carro. Eu esqueço, um Uno, aqueles Uno, aqueles bem no começo do ano de 80, mas já era mais velhinho, claro. E eu perguntei, como é que é? Não, pague como você puder. Eu que tinha carro quando eu morava no Sul, mas quando vim para cá, eu recomecei a minha vida. E era difícil, naquele tempo, comprar um carro. E eu só comprei o carrinho melhor para mim poder realmente trabalhar,
fechado, né? Porque Gurgel não tinha nada disso. Graças também ao seu Eurotorinho. E isso eu jamais esqueço. Essa história já contei na Assembleia Legislativa, na tribuna da Assembleia, quando foi feita uma homenagem para eles. Vocês me desculpem, eu passei o dia acamado hoje, vim só para fazer o jornal. Mas enfim, o seu Euro teve, assim como teve o seu Luiz, um grande significado, uma grande importância na minha vida. E sempre que tinha reuniões dos empresários de comunicação, e era lá no Grupo Tourinho, muitas vezes, ou a maioria das vezes, a primeira pessoa que eles ligavam era para mim. E lá ia eu conversar com eles, tratar dos assuntos das nossas empresas. Eu ainda muito pequeno. Mas, enfim, isso é apenas um tantinho da história do seu Euro que tem a ver comigo. Outra vez eu o convidei para vir no último debate que nós tivemos aqui, e ele, obviamente, que é uma autoridade, uma celebridade, melhor dizendo, que não podia ficar de fora num momento tão importante. E eu reservei para ele uma poltrona na primeira fila. Pois ele no outro dia me ligou com uma humildade impressionante, emocionado, agradecendo que eu tinha lembrado dele. Olha só. Eu é que acabei agradecendo a ele por ter aceito o nosso convite, porque ele valorizou a plateia que aqui estava. Assim era mais ou menos o seu Euro, o velho Euro, a Samaúma da Amazônia. E eu sei que ele ajudou muita gente. Foi companheiro, foi colega, foi amigo de muitos profissionais quando mais eles precisavam, nossos colegas jornalistas. E o Estado de Rondônia deve muito a ele, deve muito a ele. Não sei o que vai ser feito. O seu Euro merece uma estátua nessa cidade. Está aí uma ideia, quem sabe, pela importância que ele teve, pelo exemplo que ele deu de honestidade, de seriedade, de responsabilidade, de amor a essa terra. São poucas as pessoas que têm todo esse sentimento por Rondônia. Enfim, hoje nós dedicamos praticamente toda a nossa programação a seu Euro. Foi o mínimo que nós podíamos fazer, nós do Grupo SIC, para agradecer a possibilidade de um dia termos podido chamá-lo de amigo. Nós tivemos entradas ao vivo, inclusive, dos atos lá na maçonaria, entrevistamos várias pessoas, links ao vivo de lá. E durante os programas todos, nós tivemos toda a atenção voltada para esse momento triste para todos nós. Triste porque perdemos um exemplo de homem, de profissional, de colega, de jornalista, de cidadão, aos 97 anos. Um bravo. A gente viu aí, quem assistiu o Cidade Alerta, viu a Sandra Santos, que era muito amiga dele, cair em prantos. E nós aqui, nesse brilhante trabalho de reportagem do Eduardo Kupanax e de sua brilhante equipe de jornalismo, nós dedicamos aí um bom tempo para que vocês pudessem conhecer um pouco mais do seu Euro. É um momento difícil.
mais é um momento em que nós temos que dar graças a Deus por termos vivido na época dele, por termos podido usufruir dos exemplos do seu euro. E agora só nos resta dizer: vá em paz, seu euro. Eu sei que o senhor já está lá com Deus. Um dia a gente vai se encontrar. Vai ser muito bom. Porque seria uma lástima a gente imaginar que a gente nunca mais fosse se ver. Beijo. E a toda a família, os meus mais sinceros votos de solidariedade nessa hora tão difícil.